Vamos ler a palavra do Senhor? Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1 a seguir nos diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que a palavra de Deus desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as suas obras que nela há se queimarão. Amém. Tem esse verso somente, verso 10, onde nós fizemos aqui a leitura da palavra de Deus. Meus amados irmãos, essa palavra que Deus falou comigo nesta tarde, enquanto estava meditando na palavra do Senhor, ela me chamou a atenção, o texto em que foi lido, mas principalmente o versículo de número 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O apóstolo Pedro escreve essa carta já há muitos anos, diga-se de passagem, e nessa época em que o apóstolo Pedro escreve já essa segunda epístola para a igreja, ele traz uma exortação ao ânimo sincero do povo, da igreja. Ele estava trazendo para a igreja, através destas palavras, uma explicação de que algumas pessoas que já naquele tempo, e posso garantir para você que hoje, nos nossos dias atuais, continuam existindo pessoas desta mesma forma que Pedro diz que estariam agindo neste mundo. Pessoas, como disse Pedro aqui, escarnecedores, no seu versículo 3, escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: aonde está a promessa de Deus? Onde está a promessa do Senhor? Pedro já estava vivendo naquela época o que eu e você
vivemos nos dias atuais. As pessoas vivem conforme a sua concupiscência. Esta palavra concupiscência, ela quer dizer um desejo desgovernado, um desejo desenfreado, um desejo em que domina a pessoa. É o desejo ao qual a pessoa não consegue se libertar desse desejo e ela deixa ser dominada por esse desejo, ou seja, é o desejo de pecar, é o desejo de desobedecer a palavra de Deus. Pedro já enfrentava nessa ocasião esses tais homens que vinham como escarnecedores. Escárnio são aquelas pessoas que tiram sarro, né? Pessoas que fazem deboche, piadas, pessoas que não se preocupam em querer obedecer à vontade do Senhor, mas são pessoas que vivem dissolutamente a sua vida achando, eu sou dono da minha vida, eu faço dela o que eu quiser, achando que com isso ela deixará de prestar conta diante do Senhor. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos garante que está determinado ao homem morrer uma vez só, e passado isso segue o juízo de Deus. Uma pergunta que o Espírito de Deus, ele me incomoda, me impulsiona a fazer a você que está assistindo agora esta live, esse culto, esta pregação. Se hoje você morrer nesse momento, como está a tua alma diante de Deus? Você tem andado corretamente na presença do Senhor? Se você for acometido de uma enfermidade, se você porventura aconteceu uma calamidade na sua vida e te recolher hoje, aonde vai a sua alma? Para onde vai a sua alma? Porque hoje existem pessoas que até gostam da igreja, pessoas que participam até mesmo de culto, acham bonito, gostam, se sentem bem, diz assim, olha, eu me sinto bem no meio da igreja evangélica, eu sinto paz quando eu estou no meio dos crentes, dos evangélicos, mas essas pessoas sentem tudo isso, mas não querem abandonar sua vida de pecado, não querem deixar os seus prazeres carnais, a concupiscência, o pecado, a vontade desenfreada que o controla, não permite essa pessoa viver dentro da vontade de Deus, mas ela quer viver da forma que ela acha que ela pode viver, e nós precisamos compreender. Nós temos sim dado por Deus a livre escolha de escolhermos o que queremos fazer da nossa vida, mas nunca podemos nos esquecer que haverá consequência para cada ato que nós cometemos aqui na terra. Diante do Senhor, eu e você prestaremos contas diante dele de tudo o que nós fizermos. Deus não vai nos impedir, entenda bem isso que eu estou dizendo. Deus não vai impedir você de fazer aquilo que desagrada a ele. Deus não vai impedir. Tem pessoas, eu posso ir na igreja e eu posso ser um usuário de droga continuamente. Pode, você só não vai conseguir entrar no céu se você tiver dessa forma. Eu posso trair a esposa e continuar indo na igreja? Pode, você só não vai poder entrar no céu se você não se arrepender desse seu ato. E outras tantas coisas aqui que eu poderia citar aqui. Podemos, mas as consequências é que dirão se nós temos o direito de entrar no céu ou não. Esses homens que vêm escarnecendo com seus desejos agora desenfreados, não querendo aceitar a palavra de Deus, conforme disse o apóstolo Pedro, eles debocham de que tudo que existe foi feito pelo nosso Deus. Eles tentam de alguma forma mostrar que esta palavra que nós cremos é uma palavra perdida, é uma palavra antiga, passada, ultrapassada, que é escrita por mão de homens. O que eu mais escuto, veja bem, o que eu mais escuto antes mesmo de eu me tornar um crente em Cristo Jesus, antes de eu ter aceitado Jesus como meu Salvador, o que eu mais escutava das pessoas era assim: você acredita na Bíblia, mas a Bíblia ela é escrita por mão de homens? É o que mais se escuta, não é verdade? Talvez você que está me assistindo já ouviu alguém falar isso, ou quem sabe até você já falou isso.
acreditar na Bíblia porque se ela é um livro escrito por mão de homens? Tudo bem, segura um pouquinho. Eu vou trazer aqui uma forma de simbolizar o que eu quero expressar para você. Imagine que esse copo com água que está aqui, ó, ele fosse um copo de veneno mortal. E teria nele aqui um rótulo escrito assim, ó, veneno mortal, não ingerir. Aí eu lhe pergunto, será que essas pessoas que dizem não acreditar na Bíblia porque é escrita por mão de homem, será que elas, nessa situação, como eu simbolizei, se isso fosse veneno escrito que é mortal e é veneno, será que essa pessoa teria coragem de beber o copo de veneno? Porque está escrito por mãos de homens. Haja vista que se não acredita na Bíblia porque foi escrita por mão de homem, então ela tomaria também o copo de veneno. Aqui tem aqueles potes de hidróxido de sódio, né? A soda cáustica famosa, né? Ele não pode ser ingerido, mas está escrito por mão de homens. Né? O detergente, será que alguém vai ingerir aquilo lá? Está escrito por mão de homens. Então o que eu estou querendo dizer? Há uma hipocrisia na vida de muitas pessoas que são escarnecedores, eles gostam de brincar com as coisas de Deus e não há um amparo para a sua fala quando elas dizem não acreditar na palavra de Deus. Só que o que eu entendo é que tanto essas pessoas como nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus e a vontade de Deus não é que essa pessoa morra hoje e a sua alma vai para o inferno, para a condenação. É isso mesmo, para o inferno. Já não se fala mais de inferno, de céu hoje, parece que estão com medo de pregar sobre o pecado, sobre arrependimento, sobre o céu e inferno. Mas deixa eu lhe dizer, se você não acredita nisso, eu tenho uma notícia que talvez você não vai gostar. Mas o céu existe, o inferno existe e não é aqui, eu posso te garantir, não é aqui. Tem gente que diz, isso aqui é um inferno. Não é um inferno aqui não é ainda. O céu existe, o inferno existe, pode ter a certeza disso. E você pode estar correndo um sério risco e ser pego desprevenido. Um dia eu evangelizei um amigo meu, ele disse assim, ô Rogério, eu acredito que quando morreu acabou tudo. Morreu, acabou, não existe mais nada. Eu falei, eu acredito que morreu, segue o juízo de Deus, porque a Bíblia diz isso. Ele falou, mas eu prefiro acreditar nisso que eu já acredito a vida inteira. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, se eu acredito que morreu tem juízo de Deus, se porventura, isso não é o que vai acontecer, mas se porventura, entre aspas aí, acontecesse o que você pensa, que morreu, acabou, então eu não perderia nada, porque morreu, acabou e eu não perco nada. Mas pensa uma coisa, e se o que eu estou dizendo para você é uma verdade, que quando morreu não acabou, mas tem o juízo de Deus, será que você não está perdendo nada? Aí ele parou e falou, rapaz, eu nunca pensei por esse lado. Então eu estou dizendo isso para você aqui nesta noite. Passe a pensar desta forma. Porque depois que morrer, a Bíblia diz, segue o juízo de Deus. E existem muitas pessoas que estão escarnecendo as coisas de Deus, brincando, fazendo chacota e dizendo assim, Jesus não voltou até agora. Fala-se que Jesus vai voltar desde que eu era criancinha e até agora Jesus não voltou. Pedro já passava por essa situação de que é feita a promessa do Senhor da sua vinda. Aí Pedro diz, Deus, ele não se atrasa, ele não é tardio nas suas promessas. Se Jesus prometeu que ele vai voltar para buscar a igreja, eu quero te dar um alerta, te prepara, ó igreja, porque Jesus breve virá. Deus não mente, Jesus não mente, se ele prometeu, ele é cumpridor da sua promessa. Pedro disse, Deus não é tardio nas suas promessas, porque nunca se esqueça, Pedro disse aqui, não esqueça de uma coisa, porque para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então guarde isso no teu coração, a promessa de Deus é que o seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele volta nessa terra para resgatar a sua igreja. Não estou dizendo o templo onde nós deixamos de participar dos cultos, não, igreja, nós, igreja, a eclésia.
a tirar, chamados para fora, tirados do mundo do pecado, tirados, chamados para fora daquele mundo. Jesus veio e disse, a minha eclésia, né? Ele diz, a igreja dele é firmada sobre a rocha é Cristo Jesus, e a porta do inferno não prevalece contra ela. Essa igreja vai ser tirada desta terra pelo Espírito Santo de Deus, que é quem está impedindo, guarde bem, quem está impedindo o anticristo de agir nessa terra. Quando o Espírito de Deus tirar a igreja, arrebatando a igreja, né? Talvez você já ouviu essa palavra, arrebatamento, não entendeu até agora. Arrebatar quer dizer arrancar com força, com velocidade. O Espírito Santo vai tirar aqueles que estão salvos em Cristo Jesus dessa terra. Ele vai nos levar para a eternidade com Deus. Jesus vem e lá nos ares, segundo a Bíblia diz, lá nos ares, não é nas nuvens. Tem muita gente falando que Jesus vai vir nas nuvens. No arrebatamento, Jesus não vem nas nuvens, e nós vamos encontrar com ele nos ares, segundo o apóstolo Paulo vai falar na carta para Tessalonicenses, não me falha a memória. Ele diz, porque os que estão vivos serão, os que estão mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão juntamente com eles arrebatados ao encontrar com o Senhor nos ares. Nós vamos encontrar com Jesus nos ares, não será na nuvem, será nos ares, invisível para esse mundo. A primeira parte da segunda vinda de Jesus será invisível para o mundo. Só a igreja vai sentir, vai ser levada. Na segunda parte da segunda vinda de Cristo, que aí é um assunto mais complexo um pouquinho, aí sim Jesus descerá sobre as nuvens e ele vem para prender Satanás por 1000 anos. Nós vamos reinar com ele no milênio aqui, aí outro assunto. Mas fato é, Jesus virá. E quando ele vem? Talvez alguém está dizendo para você, Jesus não vem nada. É tanto tempo que dizem que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar. Um dia eu ouvi essas pessoas de televisão dizendo que se Jesus vier aqui vai ser metralhado. Irmão, isso são pessoas que estão escarnecendo das coisas de Deus. São os amantes de si mesmos, são aquelas pessoas que estão cheias da concupiscência. São pessoas que não querem acreditar na palavra de Deus. Mas Pedro vai dizer, Deus não é tardio nas suas promessas. E o que me chama a atenção, e eu vou encerrar aqui essa mensagem, é que Pedro vai dizer assim no versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, ainda que alguém ache que ele está demorando, Deus não está demorando não, viu? Talvez você possa estar falando, Maranata, ora vem Senhor Jesus, Deus está demorando, Deus volta logo. Deixa eu te explicar, sabe por que Jesus não voltou ainda para buscar a sua igreja? Vamos continuar lendo aqui, ó. Ainda que alguns o tenham por tardio, mas Deus é longânimo. É isso aqui, ó, longânimo. Sabe o que é longânimo? Longo ânimo. Longânimo. Deus tem um longo ânimo para convosco, querendo que, não querendo que alguns se percam, mas, de que todos venham a arrepender-se. O longo ânimo de Deus, ele está aguardando, aqueles que ainda não se arrependeram, se arrepender. Deus, ele é tão bondoso que ele está aguardando, ele está dando uma oportunidade para pessoas que são escarnecedores, amantes de si mesmo, pessoas que estão com a concupiscência, o desejo desenfreado, dominando essa pessoa. Deus está dando ainda uma oportunidade para essa pessoa se arrepender dos seus pecados, se arrepender das piadas que elas fazem com as coisas de Deus. Deus está esperando as pessoas acreditarem na sua palavra bendita. Deus está esperando as pessoas reconhecerem os seus pecados, se arrependerem dos seus pecados e entender que precisa de Jesus para sua alma ser salva. Deus é longânimo e Ele não quer que ninguém se perca, mas quer que muitos venham a arrepender-se. É por isso que Jesus não voltou ainda. Talvez você, nesses dias de um pequeno caos, é pequeno caos que está acontecendo aí. Isso aí são alguns sinais, prenúncios, da vinda do Senhor Jesus. Não é ainda o fim do mundo, não. É alguns sinaizinhos dos princípios das dores. Jesus não voltou ainda.
Porque eu vou chegar mais pertinho que eu vou profetizar na sua vida. Jesus não voltou ainda, porque Ele quer salvar seu parente que você está orando todos os dias. Jesus não voltou ainda, porque Ele tem misericórdia daquele que o mundo despreza. Jesus está olhando para aquela alma que você está orando, já tem mais de 5 anos, dizendo: Deus, essa pessoa não se converte. Jesus está aguardando, Ele está tendo ainda a misericórdia desta vida. Por isso que Jesus não voltou, Ele está esperando, aguardando o arrependimento de alguns ainda. Ele tem o tempo dele, não é o nosso. É o tempo dele. Mas nós precisamos estar preparados para quando o Senhor decidir que é o momento de buscar a igreja, nós precisamos estar preparados para subir para a eternidade. Que eu e você possamos estar preparados para quando Jesus vier buscar a igreja, nós possamos subir juntamente com Ele e o nome do Senhor continuar sendo exaltado por toda a eternidade em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Curva a tua cabeça, coloque a mão no coração, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, abençoa essas vidas, Senhor, que nesta noite acompanhou, meu Deus, esta palavra ministrada por esta live. Ó Deus, que cada vida, Senhor, que ouviu a tua voz nesta noite, venha ser tocado pelo teu Espírito Santo, meu Deus, aqueles que precisam de arrepender-se, meu Deus, dos seus atos e aceitar o Senhor como Salvador da sua alma, que o Senhor neste exato momento, meu Deus, coloque as mãos sobre essa vida agora, perdoa dela os seus pecados cometidos, escreve o nome dela no livro da vida, meu Deus, para que naquele dia seja achado, em o nome do Senhor Jesus. Desperta a tua igreja para os últimos dias que estamos vivendo nessa terra, e possamos ter a consciência, meu Deus, que pode até para alguns parecer tardio a sua vinda, mas o Senhor não se atrasa nas suas promessas. O Senhor só está sendo longânimo, a fim de que nem todos se percam, mas que muitos cheguem ao arrependimento, pois essa é a vontade do Senhor, esse é o propósito do Senhor, quando deu seu único Filho para morrer por toda a humanidade ali na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, toma essas famílias que estão nos acompanhando nas tuas mãos, aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, na vizinhança desta casa, em nome de Jesus, abençoa cada lar, cada família, trazendo paz, trazendo graça, trazendo misericórdia sobre as nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Amém.